Eu sou Rita Schneider e líder de Worldwide Wings. E aí vem o 41º episódio da minha série O Despertar da Noiva, com o tema Código Bíblico, Covid-19, um novo rei que não conhecia mais José. 2 semanas depois que postei O Despertar da Noiva, episódio 36, a mensagem do Covid-19, lockdowns e a infração dos direitos fundamentais, descobri 2 vídeos no YouTube que falam sobre o código da Bíblia e o Covid-19. No vídeo Amazing Bible Code Table, Estados Unidos da América em 5.781-2021, Gleiserson afirma, entre outras coisas, as seguintes afirmações. Em uma parte da Torá, que infelizmente não foi mencionada, aparece o ano 5.781, bem como o dobro da palavra corona, que é cruzada pela palavra lepra. Então, Gleiserson mostra a palavra punição nesta parte da Torá e fala de arrependimento. Assim, é encontrado nesta parte da Torá o código exato da mensagem na qual corona está relacionada à lepra, ou seja, a impurezas e assédio sexual. O foco não é a punição por uma questão de punir, mas a necessidade de se arrepender. A palavra hebraica para arrependimento é techuvá e significa voltar para Yahvé e seus ensinamentos na Torá. Este convite também é encontrado em Malaquias. Lembrai-vos, portanto, da Torá, lei de Moisés, meu servo, dos decretos e das leis que lhe ordenei no Horebe, deserto para todo Israel, e Yahvé prevalece. Eis que eu mesmo vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e assustador dia de Yahvé. E Elias procurará fazer com que os corações dos pais se retratem perante seus filhos, e os corações dos filhos se convertam aos seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com desgraça. Malaquias 4:6. Em nome de Yahvé, Malaquias pede para manter a Torá com todas as suas ordenanças e disposições legislativas. O convite para que os filhos se arrependam de seus pais significa arrepender-se dos ensinamentos dos pais da fé e não tem nada a ver com a reconciliação de corações dentro de uma família, porque se houvesse alienação em uma família, Yahvé não castigaria a terra com desgraça. A ameaça de punição refere-se ao fato de que a Torá não é lembrada e muito menos mantida. Repito aqui que a nova aliança significa ter escrito a Torá em nossos corações. Eis, no entanto, a aliança que celebrarei com a comunidade de Israel passados aqueles dias, afirma Yahvé. Registrarei o conteúdo da minha Torá, lei, na mente deles, e a escreverei no mais íntimo dos seus sentimentos, seus corações. Assim, serei de fato o Adonai deles, e eles serão o meu povo. Jeremias 31:33. O mundo nunca mais será o mesmo. O que acontece agora podemos entender melhor quando lemos a história bíblica. A Torá é o maior livro de profecias que existe. As profecias na Torá são cíclicas. O princípio bíblico se aplica. O que foi, voltará a ser. O que aconteceu, ocorrerá de novo. O que foi feito, se fará outra vez. Não existe nada de novo debaixo do sol. Eclesiastes 1:9. E, assim, tudo que há já havia existido. O que será já existiu antigamente. Eclesiastes 3:15. E Yahvé nos diz desde o início o que vai acontecer. Desde o princípio anunciei o futuro, desde a antiguidade aquilo que ainda não acontecera. Eu afirmo, o meu propósito será realizado, certamente farei tudo o que me apraz. Isaías 46:10. Quando lemos a história bíblica com esse entendimento, temos a chave para o que está acontecendo e conseguimos o alimento
a fim de que vivamos e não morramos. Gênesis 42:2. Como diz a palavra de Yahvé, eis que meu povo está sendo arruinado porque lhe falta conhecimento da palavra. Oséias 4:6. Antes de Yahvé enviar um Salvador para seu povo Israel exilado no Egito, parecia tudo menos salvação. Pelo contrário, uma nova era despontou para os israelitas, introduzida nas seguintes palavras: levantou-se sobre o Egito um novo rei, que não conhecia nada sobre a vida de José. Êxodo 1:8. Esta afirmação também implica que o novo governante não tinha ligação com o Elohim de Israel, uma vez que José é uma figura messiânica de Yeshua. Esta nova era também deve começar em nossos dias devido à história do Êxodo e ao princípio bíblico de que não há nada novo debaixo do sol. Como a profecia é cíclica em nossos dias, antes de haver um Êxodo maior, deve haver uma outra mudança entre os governantes. Antes de Yahvé levar seu povo para o exílio, houve um novo governante e uma nova legislação. Este novo governante foi acompanhado por principados específicos que trouxeram essas leis que se opunham às ordens de Yahvé. De acordo com o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Efésios 2:2. Os filhos das mulheres hebraicas deveriam ser mortos após o nascimento. Certo dia, entretanto, ordenou o faraó a todo o seu povo: a todos os meninos que nasceram aos hebreus lançareis no Nilo, mas a todas as meninas deixareis viver. Êxodo 1:22. Eles colocaram inspetoras de obras sobre o povo, Êxodo 1:11, para tornar dura a vida com os trabalhos pesados que exigiam. A vida dos israelitas tornaram-se amarga com todos os serviços que foram forçados a fazer. Os egípcios obrigavam os filhos de Israel ao trabalho e tornavam-lhes extenuante e amarga a vida com duros serviços, a preparação da argila, a fabricação de tijolos, vários trabalhos nos campos e toda espécie de tarefas que os obrigavam a realizar. Êxodo 1:13-14. Também vemos essa mudança na história de Daniel. Os principados que governavam o rei da Pérsia fizeram com que as orações a Yahvé fossem proibidas. Eis que todos nós, supervisores reais, prefeitos, sátrapas, conselheiros e governadores, estamos concordes em rogar que o rei deve baixar um edito ordenando que todo aquele que orar ou fizer petição a qualquer Deus ou qualquer ser humano nos próximos 30 dias, excetuando a tua pessoa, ó majestade, seja atirado sumariamente à cova dos leões. Agora, pois, ó rei, se estás de acordo, emite o decreto e assina o edital, a fim de que o mesmo nunca mais seja mudado, conforme a lei dos medos e dos persas, que uma vez sancionada não se pode revogar jamais. Daniel 6:7-9. Mas por trás de todo o sofrimento do povo, que estava ficando cada vez pior, Yahvé já tinha seu plano de resgate em suas mãos. Enquanto tudo isso estava acontecendo, Yahvé estava prestes a enviar o Salvador, Moisés. Mesmo em nossos dias, antes de Yahvé nos tirar do exílio na grande tribulação, haverá governantes que trazem consigo uma legislação diferente. O interessante é que em Washington foi feita uma ala de alta segurança. 25.000 soldados da Guarda Nacional dos Estados Unidos da América, de todos os 50 estados, foram recrutados para a cidade. Isso nunca aconteceu na história americana e é uma mera demonstração de poder. Cercas de arame farpado, postos de segurança, barricadas, veículos militares e guardas fortemente armadas se tornarão, assim, as marcas da posse do novo presidente. Os críticos falam de um simbolismo preocupante que lembra uma ditadura militar. E enquanto tudo isso está acontecendo em nosso mundo agora, Yahvé está pedindo arrependimento.
E no momento atual das dores do parto, Yahvé nos prepara para a transição, para a tribulação e a grande tribulação. E então envia o Messias para a terra, que vai inaugurar uma nova era, o milênio. É muito útil olharmos para o plano de salvação de Yahvé em nossa época, pela fé, e saber que com todo o agravamento que está por vir, Ele já preparou o resultado. Se queremos o filho, devemos abraçar as dores do parto. Eu acredito que seja muito importante e útil que paremos de olhar constantemente para as circunstâncias, Covid-19, isolamento, vacinas e etc. E em vez disso, lidemos com as condições do reino. Quem Yahvé levou do Egito para o Êxodo? A casa de Israel e todos aqueles que participavam da casa de Israel. Jeremias também profetizou que o primeiro êxodo, no qual Yahvé conduziu os filhos de Israel para fora do Egito, seria esquecido por um êxodo muito maior, no qual Yahvé reuniria os filhos de Israel novamente de todos os países onde os havia espalhado. Contudo, estão chegando os dias, diz Yahvé, quando já não mais se dirá, juro pelo nome de Yahvé, que libertou os israelitas do Egito. Antes dirão, juro pelo nome de Yahvé, que trouxe os israelitas do norte e de todos os países para onde ele os havia expulsado. Eu os conduzirei de volta para a sua terra, terra que dei aos seus antepassados. Jeremias 16, 14, 15. O maior êxodo é o fim do exílio das 12 tribos de Israel. E prega-lhes, assim diz o soberano Yahvé, tirarei os israelitas dentre as nações para onde foram expatriados, e os reunirei de todas as partes e os assentarei na sua própria terra. Eu mesmo os constituirei uma só nação sobre a terra, nos montes de Israel. Haverá um único rei sobre todo o meu povo, e nunca mais serão duas nações, tampouco estarão divididos em dois reinos. Não se contaminarão mais mediante sua idolatria e suas imagens de ídolos repugnantes, nem com nenhum de seus pecados e práticas abomináveis, pois eu os livrarei de todas as maneiras pelas quais apostataram da verdade, e sendo infiéis me traíram. Eu mesmo os purificarei, e assim eles serão o meu povo, e eu serei o seu Elohim. Ezequiel 37, 21, 23. Sejam ricamente abençoados.